Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o autor de Hebreus, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. É interessante que o autor do livro de Hebreus, o livro de Hebreus, ele foi escrito para os cristãos que estavam fugindo da perseguição em Roma. Então era um povo sofredor, era um povo que passava por enormes dificuldades. O autor de Hebreus, ele começa esse texto nos dizendo que nós temos uma grande nuvem de testemunha. Todo cristão tem uma enorme nuvem de testemunha ao seu redor. Nós temos os outros cristãos, nós temos os santos que já estão nos céus, que são nossas testemunhas, e nós temos as pessoas que nos conhecem, as pessoas que sabem que você é cristão. Nós somos aquela pessoa que pode ser a porta aberta para o reino de Deus ou a porta fechada para o reino de Deus. Depende de como nós vivemos. Um cristão que vive de forma justa e coerente, ele abre os céus. Um cristão que vive de forma indisciplinada e sem nenhuma coerência cristã, ele fecha a porta do reino dos céus. Por isso, devemos olhar essa grande nuvem de testemunhas. Não só isso, devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Existem muitas coisas que nos atrapalham na vida cristã. A correria nos atrapalha, o desejo de ter, a ganância nos atrapalha, o desejo de ser nos atrapalha. Ou seja, todas essas coisas nos atrapalham. Nós vivemos num mundo onde muitas coisas são colocadas no nosso caminho. E essas coisas nem sempre são pecados, mas essas coisas muitas vezes são atrapalhos. E o autor de Hebreus diz para que nós nos livremos de tudo que nos atrapalha. E do pecado. Pecado é pecado. Pecado não é atrapalho. Pecado é errar o alvo. Pecado é fazer aquilo que não é a vontade do Senhor. Por isso, nós devemos, além de nos desvencilhar daquilo que nos atrapalha, nós devemos também nos livrar do pecado que nos envolve. Note que o pecado envolve. Pecado é uma coisa envolvente. O pecado está muito ligado àquilo que nós queremos, àquilo que nós desejamos. Por isso ele nos envolve. Muitas coisas que acontecem, as pessoas atribuem ao diabo. E muitas vezes não é o diabo, somos nós mesmos. Nós mesmos é que temos os nossos desejos. O Tiago diz que nós somos tentados e caímos nos nossos próprios desejos. Por isso, devemos olhar isso, tomar cuidado com isso que nos envolva e correr com perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida que nos é proposta é a vida cristã. A corrida que nos é proposta é o caminho da vida eterna. Essa corrida nos é proposta. E para a gente não errar o caminho, nós devemos ter os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Jesus, nós não perdemos a direção. Quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos onde nós estamos. Quando você está perdido na mata, o que te conduz é um ponto de luz. Se você tiver um ponto de luz, você chega até lá. E Jesus é essa luz. Ele é o caminho. Quando nós olhamos para ele, nós sabemos para onde estamos indo e sabemos onde nós iremos chegar. Por isso, devemos ter os olhos sempre voltados para o Senhor Jesus. E lembrando que, pela alegria de nos ver salvo, ele suportou a morte, e morte de cruz. Ele suportou todo tipo de sofrimento. Tal qual a ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca para que eu e você pudéssemos ter essa vida eterna. Por isso, pense no que Jesus suportou, para que eu e você tivéssemos essa alegria. A vida cristã é uma alegria, mas é um compromisso. Um compromisso, seu com Deus, meu com Deus. Esse compromisso nos faz persistir, esse compromisso nos faz continuar.
E esse compromisso nos faz vencer toda e qualquer dificuldade, porque nós não podemos, mas o nosso Deus pode, e Ele pode muito. Tenha uma boa noite, fique em paz. Amanhã a Renata estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, boa noite.